E o clima nos bastidores do Flamengo esquentou de vez, meu parceiro. A diretoria não tá mais disposta a tolerar certos comportamentos e agora a bronca foi para cima de um dos próprios dirigentes. Tudo isso começou por causa de uma informação sobre o atacante Pedro que acabou chegando na imprensa de forma completamente distorcida. Mas o mais curioso é que não foi nenhum repórter que descobriu sozinho não. Foi alguém de dentro do clube que abriu o bico e pior, passou um dado que nem era verdade. Só que dessa vez o caldo entornou. O presidente BAP agiu com firmeza, não deixou barato e já descobriu quem foi o tal X9. E o mais impressionante é que nem precisou de muita investigação porque parece que o autor do vazamento já tinha esse costume. É aquele tipo de figura que adora conversar com jornalistas, soltar umas fofocas de bastidor, plantar notícia como se fosse dono da verdade, mas agora a casa caiu. A ordem interna foi direta: esse dirigente não vai mais ficar de conversa fiada com ninguém da imprensa, muito menos para inventar história. E olha, o BAP deixou muito claro que o clube não tem intenção nenhuma de vender o Pedro. Não tem negociação, não tem proposta sendo analisada, não tem nada disso. O Flamengo quer manter seu camisa 9, que é peça importante no elenco titular em várias partidas e tem papel decisivo em momentos cruciais. A diretoria ficou indignada quando viu circular por aí que o Pedro seria vendido por 15 milhões de euros. E aí você pensa como é que uma informação dessa chega na imprensa desse jeito e logo com esse valor. Isso pegou muito mal não só entre os cartolas mas dentro do elenco também. O próprio Pedro ficou incomodado com o que foi dito e com razão. Imagina estar se preparando focado nos treinos e de repente se deparar com uma notícia dizendo que o clube já está colocando preço em você pelas costas, ainda mais um valor que, convenhamos, não condiz com a realidade de mercado nem com o peso que o Pedro tem dentro do Flamengo. Isso abala o ambiente, gera desconfiança e cria um ruído completamente desnecessário. E aí entra também a figura do Mauro César, que recebeu essa informação diretamente do dirigente e não teve paciência nenhuma para engolir calado. Ele jogou tudo no ventilador, mostrou print de conversa e só não escancarou o nome do sujeito porque, sei lá, talvez teve um pingo de consideração. Dentro do clube, o Felipe Luiz também não curtiu nada essa situação. Ele, que agora tem papel importante na comissão técnica, ficou visivelmente incomodado com o conteúdo da conversa e com o fato de que isso vazou para fora. Afinal, é uma quebra de confiança. É um bate-papo interno com temas delicados que deveria ficar dentro das quatro paredes do ninho do urubu. E o mais frustrante é ver que não foi a primeira vez que esse dirigente em questão fez esse tipo de coisa. Já tinha plantado informações falsas antes, já tinha se passado por fonte confiável, mas dessa vez ultrapassou todos os limites. Com tudo isso rolando, há quem diga que o BAP pode aparecer no ninho já na reapresentação do elenco. Não tá cravado, mas também não tá descartado. Existe a possibilidade real de ele fazer uma reunião com os jogadores, com a comissão técnica e com o próprio Pedro para esclarecer tudo de uma vez. E vamos combinar, já passou da hora. Quando o ambiente começa a ser contaminado por fofoca, é papel da presidência dar um passo à frente, assumir o comando e botar ordem na casa. O dirigente que está jogando contra o próprio clube não pode continuar agindo impunemente. Se quer fazer parte da diretoria do Flamengo, precisa entender o tamanho da responsabilidade que isso carrega. Não há lugar para vaidade nem para amadorismo. Agora, mudando de assunto, vamos falar de outro caso que tá dando o que falar: Gerson. A história do Coringa ainda vai render muito porque ele já começou a demonstrar sinais claros de arrependimento por ter fechado com o Zenit da Rússia. Isso mesmo. A informação que circula nos bastidores é que ele teria topado ir pro clube russo antes mesmo do Super Mundial de Clubes, e aí depois disso apareceu uma proposta ainda melhor do Al Nassr. E quando eu digo melhor, é melhor em tudo. Salário maior, luvas mais altas, contrato mais curto, mais exposição na mídia e de quebra a chance de jogar ao lado de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E quem seria o técnico? Jorge Jesus. Isso pesou. Só que o contrato com o Zenit já estava assinado. E aí, meu amigo, não tem muito o que fazer. Pelo menos por enquanto. Gerson vai para a Rússia, onde a liga local não tem grande visibilidade, não joga Champions League e basicamente fica fora do radar da seleção brasileira. Isso, para um jogador da idade dele ainda em bom momento técnico e físico, pesa demais. Ele mesmo teria admitido que a proposta do Al Nassr era muito mais vantajosa, mas a decisão já tinha sido tomada.
A verdade é que se ele tivesse esperado só mais alguns dias talvez a história seria outra. É aquele clássico caso de decidiu cedo demais. E pro Flamengo financeiramente falando isso não muda muita coisa. O clube vai receber 25 milhões de euros pela venda do jogador independentemente de ele ir pro Zenit ou pro Al Nassr. Claro que se a venda fosse feita direto para o clube árabe talvez as cifras envolvidas fossem até um pouco maiores. Mas o que realmente deixa a diretoria tranquila é saber que o valor já está garantido. E sejamos sinceros, com a janela de transferências se aproximando, esse tipo de dinheiro entra numa hora excelente. Ainda mais se considerarmos os outros negócios que estão acontecendo em paralelo. Um deles é a possível saída do lateral direito Wesley. O nome dele já vinha sendo ventilado em alguns clubes europeus e agora as conversas com a Roma ganharam força total. O técnico italiano Gasperini vê Wesley como um jogador ideal para o seu esquema, um lateral jovem com força física, velocidade e boa leitura de jogo. Só que a Roma está enfrentando uma situação complicada com o mercado de transferências. Por conta de uma punição, o clube não pode fazer contratações diretas, então a ideia é usar o Everton da Inglaterra, que pertence ao mesmo grupo, para comprar o jogador e depois emprestá-lo à Roma. É uma manobra comum em clubes que têm o mesmo dono e que já aconteceu outras vezes no futebol europeu. A proposta gira em torno de 18 milhões de euros, mas o Flamengo não quis nem saber. Respondeu de pronto: abaixo de 30 milhões não tem negócio. A diretoria entende que Wesley é um ativo importante jovem com potencial de valorização e que não vale a pena abrir mão dele por um valor inferior. Mas entre o que a Roma quer pagar e o que o Flamengo quer receber há espaço para negociação. Existe a possibilidade real de a venda ser fechada por algo entre 25 e 27 milhões de euros. E se isso acontecer, vai ser um ótimo negócio. Até porque só nesses 3 meses o Flamengo já acumulou uma verdadeira bolada. Foram 158 milhões no Super Mundial mais cerca de 160 milhões pela venda do Gerson, e agora se fechar o Wesley por 25 milhões de euros o clube vai somar quase R$500 bilhão em receita só com o futebol. Isso dá fôlego total para montar uma janela de transferências forte com contratações pontuais e que realmente façam a diferença. E aí vem a grande expectativa: o que o Flamengo vai fazer com esse dinheiro. O torcedor quer ver o time ainda mais competitivo, quer reforços de peso, quer jogadores que cheguem e resolvam. A diretoria tem essa responsabilidade nas mãos. O dinheiro está entrando, as oportunidades vão surgir e agora é preciso fazer escolhas certas. Não adianta contratar por contratar, trazer medalhão sem utilidade ou apostar em promessas que não se encaixem na realidade do clube. É o momento de agir com inteligência. Agora, voltando ao Wesley, vale lembrar que ele já quase foi negociado antes. No fim do ano passado havia interesse forte, mas as conversas não avançaram. Depois, no começo deste ano, teve mais uma tentativa que também não foi para frente. Agora parece que é o momento certo. O jogador já está maduro, entende que a ida para o futebol europeu pode ser boa para sua carreira e o Flamengo vê como uma oportunidade de ouro para fazer caixa e se movimentar no mercado. Entre os atletas considerados titulares, ele é o único que o clube admite negociar no momento. Os demais seguem como parte fundamental do projeto esportivo para esta temporada. A comissão técnica liderada por Felipe Luiz tem sido consultada em todas essas decisões e acredita que com a chegada de reforços e o fortalecimento do elenco dá para sonhar alto nas competições que vêm pela frente. E falando em competições, o time se reapresenta já neste sábado pela manhã lá no Ninho do Urubu, se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é contra o São Paulo no Maracanã e promete ser daqueles jogos de tirar o fôlego. Clássico nacional, casa cheia, torcida empurrando e a chance de o Flamengo mostrar que voltou com tudo depois da pausa. Esse é o momento de mostrar força, de deixar qualquer crise fora das 4 linhas e focar no que realmente importa: vitórias, títulos e desempenho dentro de campo. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o clima entre os jogadores é de foco total. O elenco sabe que essa reta final de temporada vai exigir o máximo, não só fisicamente mas também emocionalmente. Com toda essa agitação em volta, é natural que existam ruídos. Mas o Flamengo tem uma vantagem enorme, que é a estrutura que foi montada nos últimos anos. Não é mais aquele clube que se abala por qualquer turbulência externa.
Hoje existe um ambiente muito mais profissionalizado onde a comissão técnica, os diretores e os próprios atletas têm uma visão muito mais madura sobre o que é ruído e o que realmente importa. E o que importa agora é vencer. Dentro do grupo os jogadores se falam, conversam, trocam ideias sobre tudo o que está rolando. E nesse ponto Pedro é uma liderança silenciosa, mas que tem muito respeito. Ele não é de levantar a voz, de ficar batendo boca, mas todo mundo no elenco sabe que ele é um cara sério, focado, profissional. Quando ele ficou sabendo desse papo de venda de valores sendo colocados na imprensa, ele não estourou nem criou confusão. Mas ficou chateado. E com razão. Porque o cara vem dando a vida em campo, vem fazendo gols importantes, ajudando o time nos momentos decisivos e de repente aparece uma conversa totalmente distorcida dizendo que o clube estaria colocando ele à venda por uma quantia que nem chega perto do que ele vale. Isso é desgastante. É por isso que a diretoria resolveu agir. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa como se fosse normal. O ambiente do Flamengo hoje é bom, muito melhor do que já foi no passado, e o objetivo é justamente proteger isso. Evitar que fatores externos venham contaminar o trabalho que vem sendo feito internamente. Essa é a postura que o BAP quer passar pro elenco: blindagem total. O Flamengo não vai permitir que interesses pessoais ou vaidade de dirigente atrapalhem a preparação do time. Quem não tiver alinhado com esse pensamento vai ficar para trás. E isso se estende também às decisões de mercado. A venda do Gerson, por exemplo, foi muito pensada. O Flamengo sabia que não era o momento ideal para perder um jogador como ele, ainda mais com as competições em andamento. Mas também sabia que era uma das últimas oportunidades de fazer uma venda grande com o Gerson. Ele já não é mais tão jovem e financeiramente a proposta foi muito boa. Só que ninguém contava com essa reviravolta do Al Nassr. Quando a proposta árabe apareceu, o Gerson já tinha assinado com o Zenit. E aí não teve como voltar atrás. O jogador ficou dividido, mexido, porque sabia que ia ganhar mais e jogar num cenário mais atrativo. Mas o contrato já estava feito. Isso mostra como o mercado é dinâmico e como as decisões precisam ser muito bem calculadas. Um dia você tem uma proposta excelente, no outro aparece outra ainda melhor. E aí entra também o papel dos empresários, das comissões, de tudo aquilo que envolve o negócio fora das quatro linhas. Mas no fim das contas quem vai para campo é o jogador e é ele que sente o peso da decisão. O Gerson sabe que vai enfrentar um campeonato menos visível numa liga que não tem o mesmo prestígio, mas vai ter que encarar. E o Flamengo também precisa seguir em frente. Agora, com esse dinheiro entrando, a expectativa é de movimentação no mercado. O torcedor tá de olho, já começa a sonhar com nomes de peso, com contratações que façam barulho. E a diretoria sabe disso. Só que o objetivo não é contratar por contratar. Não adianta trazer jogador caro que não se encaixa no estilo de jogo ou que chega para disputar posição com alguém que já está muito bem. O planejamento é ser certeiro. Buscar peças que realmente acrescentem, que venham com fome de ganhar e que entendam o que é jogar no Flamengo. E nesse ponto a comissão técnica do Felipe tem papel central. Ele conhece o elenco como poucos, sabe quem rende em qual posição, entende as carências e já passou a visão dele para a diretoria. É esse tipo de integração que faz a diferença. Não é uma decisão tomada de cima para baixo. É um processo construído em conjunto. Por isso qualquer reforço que chegar nos próximos dias vai ter o selo da comissão técnica. Isso ajuda a evitar erros do passado, quando o clube trouxe jogadores sem convicção só para dar resposta à torcida ou para fazer marketing. Enquanto isso, o grupo vai se preparando em silêncio. A reapresentação no sábado vai ser o primeiro passo para a retomada do Brasileirão. O jogo contra o São Paulo é fundamental tanto pela tabela quanto pelo aspecto emocional. Vencer em casa com o Maracanã lotado dá moral, embala a equipe e mostra que o foco continua onde deve estar, dentro de campo. Porque fora dele a diretoria já está resolvendo. O X9 foi identificado, a ordem agora é silêncio absoluto com a imprensa e qualquer informação que sair do ninho vai ter que passar por um filtro. A ideia é criar um ambiente blindado mesmo. Sem vazamentos, sem ruídos, sem fogo amigo. O Flamengo quer voltar a ser aquele time que impõe respeito não só pela bola jogada, mas também pela postura. Que mostra força nos bastidores, que não aceita ser feito de bobo e que não deixa ninguém jogar contra os seus interesses. Essa é a missão.
Com dinheiro em caixa, elenco forte e uma base sólida no comando, o clube tem tudo para seguir competitivo em todas as frentes. Mas para isso precisa que todo mundo reme na mesma direção. Do presidente ao roupeiro, do centroavante ao diretor. E quem não entender isso vai acabar ficando pelo caminho. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma notícia tem ganhado cada vez mais força e mexido com os corações rubro-negros. A gigante Ambev estaria prestes a assumir todas as dívidas do Flamengo. Ainda não há confirmação oficial, mas as conversas nos corredores da Gávea e nos meios empresariais indicam que essa possibilidade está longe de ser um simples boato. A Ambev, reconhecida multinacional do setor de bebidas, teria mostrado interesse em ampliar seu investimento no clube, o que poderia representar uma revolução na gestão financeira do Flamengo. Se confirmado, o acordo seria um divisor de águas para o time carioca, que atualmente enfrenta uma carga significativa de dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos. A assunção das dívidas pela Ambev poderia garantir não apenas uma estabilidade financeira inédita, mas também uma injeção de recursos que possibilitariam reforços expressivos no elenco, melhorias na infraestrutura do clube e, claro, um maior poder de competitividade nas competições nacionais e internacionais. A torcida, por sua vez, já está em polvorosa. Nas redes sociais, o burburinho tomou conta, com milhares de torcedores celebrando a possibilidade de ver o Flamengo livre do peso financeiro que há tempos vem sendo um obstáculo para o crescimento do clube. Alguns chegam a afirmar que essa parceria pode transformar o Flamengo na maior potência do futebol sul-americano da próxima década. Ainda assim, há quem olhe com cautela para a negociação, questionando os termos desse possível acordo e quais seriam as contrapartidas da Ambev. A entrada de uma empresa desse porte na gestão do clube certamente levantaria debates sobre autonomia esportiva, direitos comerciais e o modelo de governança do Flamengo. Afinal, é natural que grandes investimentos venham acompanhados de exigências estratégicas. Entretanto, a notícia que circula com força suficiente para alimentar especulações e expectativas nos quatro cantos do Brasil é clara: a Ambev pode assumir todas as dívidas do Flamengo e, com isso, dar início a uma nova era para o time mais popular do país. Resta saber se esse casamento entre futebol e negócios será oficializado e de que forma impactará a trajetória do Mengão dentro e fora dos gramados. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa por um posicionamento do clube e da empresa, na esperança de que esse rumor se confirme e traga um futuro mais promissor para o Flamengo. O burburinho está só começando, e o Flamengo pode estar prestes a entrar em um capítulo histórico de sua história. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!